Graça e paz, irmãos, tudo bem com vocês? Bom, eu vou fazer um vídeo aqui, rapidinho. Na verdade, o vídeo vai ser quebrado em duas partes, porque eu estou gravando a tela do celular e depois eu quero mostrar algumas coisas para vocês. E não tem como alternar a tela se não houver a divisão, a separação dos vídeos, né? E como eu não quero editar, porque são vídeos simples, eu quero apenas dar dicas para vocês. Então eu vou quebrar o vídeo em duas partes. Nessa primeira parte aqui eu vou indicar um canal e vou mostrar o porquê que eu estou indicando o canal. E na segunda parte do vídeo eu vou mostrar o conteúdo desse canal em livros. No decorrer da minha explicação vocês vão entender o porquê que eu estou falando isso. Eu também já separei aqui alguns textos bíblicos para a gente não ficar baseado só em coisas humanas, né? Ainda que sejam boas. Mas por que eu quero indicar esse canal? Esse canal, eu vou pôr o nome dele aqui, já tá, né? Zona de Progresso, esse é o canal. É um canal bom, é um canal que vale a pena você passear por esses vídeos e através de um filtro espiritual você filtrar coisas que podem te fazer bem. Talvez esse vídeo aqui não seja para todos. Eu não sei se isso vai ser útil para você, mas para a pessoa que quer ter mais foco e disciplina, e quer aprender com pessoas que tiveram foco e disciplina contínua e que passaram os seus ensinos através de livros, através de conhecimentos, então esse vídeo aqui vai te ajudar, com certeza. Porque os apóstolos de Cristo, eles nos dão as palavras da vida eterna, mas eles não ensinam a gente a ter foco e disciplina diariamente, vencendo as coisas do dia, principalmente a internet. A internet, o celular, ele é um instrumento bom se você souber trabalhar com a energia, com a inteligência artificial. Eu já falei muito sobre isso no canal, né? Tem um lado bom disso, mas depois que a sua mente espiritual se abre, você sabe que o mundo literal de Deus paga um preço alto para nós termos esses benefícios do mundo elétrico, do mundo de energia, né? É muito bom ter uma geladeira em casa, ótimo ter tudo na geladeira e ter coisas para pôr na geladeira, graças a Deus. É muito bom você ter luz, você ter computador, celular, mas o mundo literal do Senhor, a natureza, paga um preço por tudo isso. E também nós pagamos um preço alto por estarmos usando essas coisas que todas as gerações do mundo, todos os séculos, todos os milênios não se utilizaram. Então tem que ter inteligência para saber conjugar essas coisas. Se você usar o celular de maneira correta, você vai ter benefícios. Mas à noite, todas essas coisas elas vão sugar a sua energia. Toda a sua energia, vitalidade, eles vão ser sugados para dentro do celular. É como se o celular, a partir das 6 horas, virasse um inimigo. De dia ele pode ser o seu amigo nesse mundo, por causa das circunstâncias, por causa da necessidade. Mas tenta entender o que eu estou falando. A partir das 6, 7 horas, o celular ele já começa a se transformar num inimigo. E ele suga a sua alma, ele suga a sua energia. Se você estiver usando o celular a partir das 7, 8 horas da noite para trabalho e realmente for necessário, e você ainda usar com sabedoria, ou seja, diminuir a intensidade da luz, diminuir a temperatura, talvez usar um óculos protetor e parar às 8, até às 9 dá para fazer isso e não prejudicar tanto a saúde, tudo bem. Mas se você estiver usando somente para se comunicar com pessoas ou para ver vídeos aleatórios, está sugando a sua energia. Porque mesmo que você utilize o celular, o computador, a partir das 8 horas da noite, ainda que seja para as coisas do reino de Deus, você vai estar pagando um preço que talvez não esteja valendo a pena. E tudo isso é falado nesse canal. E homens inteligentíssimos falam sobre isso. Homens que se deram bem na vida, infelizmente não conheceram o Senhor, não falam do Senhor, não têm as palavras da vida eterna, mas são homens que são exemplos, se tornam exemplos, para que a gente possa ter mais foco, mais disciplina, para se apegar nos verdadeiros homens de Deus, que são os profetas e os apóstolos. Esse discurso meu aqui, inicial, foi preciso, né? Senão alguém pode ouvir o que eu estou falando e ficar confuso.
do porquê que eu estaria indicando um canal como esse, com vídeos como esses daqui. Mas vocês vão entender que é bom. Assim, vai ser um nível de dopamina muito grande despejado em você. Aí você vai querer fazer tudo. Tudo que você não fazia, você vai querer fazer. Eu mudei as minhas metas baseado nas coisas que eu vi nesse canal aqui. Eu já conhecia muita coisa, porque eu pesquiso bastante sobre aumentar o nível do cérebro, sabe? Aumentar a sua energia, você ter mais inteligência espiritual. Você precisa de utilizar o corpo, literal. A mente e o corpo. Então, só me faltava disciplina, foco. E para isso você vai precisar ser um guerreiro. Então, os vídeos dele consistem nisso. Só que tem vídeos que não são bons. Aí você descarta. Por exemplo, aqui, ó, esse daqui. Ganhar dinheiro nunca mais será um problema. Tá bom, a gente precisa de dinheiro. Tudo bem. Precisamos de dinheiro, sim. Deus sabe disso. Precisamos do dinheiro, precisamos da internet, mas nós não podemos amar essas coisas. Só que dependendo do vídeo, são homens que realmente amam essas coisas. Então você já descarta. O grande segredo para ficar rico não é o seu objetivo. Então descarta. Eu nem vi esses vídeos. Agora aqui já começa a ficar um pouco diferente. Ó, entenda isso e mude completamente. Está falando coisas da mente, né? Os melhores vídeos eu já separei nos meus favoritos. Então, por exemplo, eu vou mostrando aqui para vocês entenderem, tá? Vou rabiscando aqui. Esse. 8 hábitos matinais graves que prejudicam sua vida. Esse é um vídeo que você pode assistir. E separa numa playlist os melhores. O incrível poder da medicina chinesa. Ah, esse é besteira. Esse daqui não é mito. Eu até comentei lá, é mito. Esse daqui também não vi. Esse eu não vi. Quer dizer, eu vi, mas não salvei nos favoritos, porque tem vídeos que não são bons. Mas a maioria dos vídeos que ele faz são bons. Por exemplo, esse daqui é um vídeo bom para você assistir. Ó. Uma dura mensagem para a geração millennials. Esse daqui é um vídeo bom. Deixa eu ir direto para os vídeos bons para eu resumir esse vídeo aqui dentro de 15 minutos. Eu vou ir direto para os vídeos bons. Ó, tem vídeos que eu tô passando aqui, são vídeos bons, tá? Eu só quero ir direto nas capinhas que eu gravei. Por exemplo, esse daqui. Gostei muito. 9 lições de um Navy SEAL, que te transformará talvez numa nova pessoa ou numa máquina, alguma coisa assim. Esse homem aqui, que hoje, ele tem canal no YouTube, ele tem Instagram, ele trabalha no mundo dos negócios com podcast. Mas é um homem que ele fala coisas que parece até um cristão. Ele fala sobre o poder de acordar às 4h30, 5 horas da manhã. No caso, ele acorda às 4h30 todos os dias. Ele até posta foto no Instagram. Às vezes ele acorda às 5, tudo bem, ele não passa disso. Ele malha logo cedo e às 9 horas ele já está na cama e ele explica como isso mudou a vida dele. É um homem que é do Exército dos Estados Unidos. Só que hoje ele não trabalha mais assim. Ele se aposentou, entrou no mundo dos negócios e escreveu livros. E os 3 livros que esse canal resumiu em vídeos, eu gostei de todos. Eu vou até comprar um livro deles. Eu comprei uns 2, 3 livros aqui que ele indicou. Todo esse material que ele fala é baseado em livros. Ele lê muito livros, o autor desse canal. Então, deixa eu ver aqui se eu encontro mais um. Eu já estou passando aqui vários vídeos bons. Aqui, por exemplo, esse daqui. Como ter um foco imune a distrações.
Aí ele vai falar, ó, o celular aqui lacrado na cara da pessoa, tá vendo? Ó, o computador aqui lacrado na cara da pessoa. Então ele vai ensinar isso. Controle, esse daqui, ó. Controle sua mente e libere seu potencial máximo. Ele resume os melhores pontos de livros interessantes dentro de um vídeo com material visual. Eu não assisto material visual, é bonito tudo, mas eu prefiro estar ouvindo os vídeos várias vezes enquanto eu faço as minhas tarefas. Olha, esse daqui, irmãos, é uma coisa que eu não praticava e eu pratiquei, coloquei à prova e vi que faz diferença na nossa vida. Esse daqui, ó. E eu comprei esse livro aqui e já comecei a ler. 7 lições para mudar o mundo. E aí, o nome do livro é Arrume a Sua Cama. Tá aqui, ó. Arrume a Sua Cama. Ele vai contar a história dele no começo do livro. E é um discurso que ele fez um dia e ficou famoso. E ele ficou motivado a escrever um livro e o livro ficou muito famoso também. Ele vai falar de pequenos hábitos que mudam a sua vida. E um deles é você acordar de manhã e arrumar a sua cama. Não deixar ela desorganizada. E isso vai ficar um recado para você. E no dia em que você sair de manhã para fazer alguma coisa, ou mesmo ficar em casa, a sua cama vai te dar uma mensagem. Se você tem o costume de deixar a sua cama desarrumada e acha que é besteira arrumar, porque você trocou o lençol ontem, está tudo limpo, então não tem problema, esse é o meu hábito, comece a fazer isso. Você vai ter um recado diferente para você. Fora isso, ele vai falar de acordar cedo, de dormir cedo, de comer coisas que fazem bem para o corpo, etc. Ou seja, os vídeos, todos esses homens inteligentes que dão bons conselhos, que alcançaram liberdade financeira, eles foram homens guerreiros que conquistaram a sua, aspas, liberdade financeira, entre aspas, porque a gente sabe que ninguém é livre se não estiver em Cristo de verdade. Mas eles não estão tendo que trabalhar em lugar onde, fazendo coisas que eles não gostam, acordando cedo e trabalhar num lugar que eles não gostam, mal-humorados. Pelo contrário, eles estão acordando cedo e fazendo as suas tarefas, malhando, lendo livros, trabalhando em coisas que eles gostam e recebendo muito mais do que em qualquer outro lugar. Ou seja, isso é válido, entendeu? É válido para todos nós. Nem todos alcançarão isso, mas os que alcançarem, que use esse tempo para servir o Senhor. Tudo isso que eu estou mostrando aqui para vocês tem que transformar em disciplina, em hábitos, para você imitar as obras desses homens, mas para servir a Deus. Então, enfim, irmãos, como eu quero ler um texto para vocês, passe por esse canal, escolha os melhores vídeos que vão falar sobre hábitos, coisas que vão ajudar a melhorar a sua mente, coisas que estão te desfocando e você nem está percebendo, ainda que você sabe, mas tem que mudar, então você não sabe como mudar, esses vídeos vão te ajudar. Eu comprei esse livro aqui também, ó. Hábitos Atômicos. Esse é o poder dos hábitos atômicos, que ele vai falar de hábitos, pequenos hábitos que você tem que fazer todos os dias. Você não pode querer fazer uma mudança total na sua vida, porque logo você não vai dar certo, isso não vai ser contínuo, você vai desanimar e vai perder a confiança ainda mais em você. Ele vai falar de pequenos hábitos, por isso que chama hábitos atômicos. Hábitos pequenininhos, mas que vão sendo acumulativos e vão fazendo toda a diferença na sua vida. Assim como pequenos hábitos de você entrar no Instagram, entrar no WhatsApp, ficar conversando, respondendo e compartilhando, são coisas que de pouquinho em pouquinho elas se tornam um volume bem grande e vão atrasando a sua vida. Ótimo para você aplicar isso no reino de Cristo. Então, para basear tudo que eu estou falando e ser válido esse trabalho, claro que você não pode deixar nenhum desses livros tomarem o seu tempo da palavra de Deus. Não pode. Mas tem muitas pessoas ensinando a palavra de Deus, muitos canais que vocês conhecem, que são bons e que estão ensinando a palavra de Deus e eles estão te adiantando esse lado. Eu também, no meu canal, eu estou te adiantando esse lado. As pessoas que não podem estar estudando o dia todo e ainda que pudesse, talvez não fariam. Ou seja, Deus separa pessoas para isso, né? Essas pessoas adiantam um lado, ou seja, você vai aprender coisas em canais, estudos,
proféticos, escatológicos, com imagens visuais, ou seja, coisas que demoraria talvez anos para você aprender. Já tem ali pessoas que foram na frente, Deus ensinou para elas e elas estão repassando e com muita qualidade. Então isso te adianta. Agora falta você ter disciplina, foco. Não só uma motivação que passa. Você tem que saber usar a sua motivação, mas melhor que a motivação é a disciplina. Você fazer o que tem que fazer mesmo quando não está com vontade. Agora, deixa eu ler o texto para vocês, né? Senão o vídeo aqui já está ficando grande. O primeiro texto, ele se encontra aqui. Um está em 1 Coríntios 9, 25. O outro está em 2 Timóteo 2, verso 5. E olha só. É a mesma instrução de Paulo, em duas cartas diferentes. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Olha agora, 2 Timóteo. O mesmo discurso. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Tá vendo? A palavra atleta, luta, vai estar aqui, mas ele vai falar algumas coisinhas diferentes. Você vai ter que somar um contexto com o outro. Uma fala, você vai somar a fala daqui, de 1 Coríntios 9, verso 25, com a fala de 2 Timóteo 2, verso 5, somar as instruções e ver os contextos, para você entender a mente do apóstolo Paulo. E ele, assim, de maneira não explícita, mas de maneira implícita, vai estar falando algumas coisas referentes aos livros que eu vou mostrar para vocês, a esse canal que eu mostrei. Então vamos dar uma lidinha no texto aqui. 1 Coríntios 9. Para a gente pegar um contexto e não ficar muito cru a leitura, vamos ler a partir do 19, eu já deixei anotado aqui. Diz assim: porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sobre o regime da lei, que aqui ele quer dizer debaixo da lei, como se eu mesmo vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei. Você sabe o que o apóstolo Paulo quer dizer com isso, né? Ou seja, ele não é que ele era um fingido, viu? Mas ele sabia que as obras da lei apontavam para Cristo, eram coisas santas e que Deus disse aqueles que fizerem essas coisas por elas viverá. Mas Paulo entendeu o tempo, irmãos. Chegou Cristo, a realidade das sombras chegou. Então, ou seja, a lei agora, no sentido de prática, já tinha perdido valor. Até aquele texto que o próprio Deus disse para Moisés falar para o povo, aquele que fizer essas coisas, por elas viverá, ou seja, obras da lei, tinha perdido a validade já, ou seja, chegou no seu tempo. E Paulo usa esse texto que eu acabei de falar em Gálatas e em Romanos. E em Romanos é interessante que ele acrescenta no mesmo contexto, dizendo o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Fim em que sentido? Sentido de fim, de acabou, de propósito, chegou no seu propósito. Pedro também fala que o fim da fé é a salvação da alma. 1 Pedro 1, se eu não estiver enganado. A fé tem fim? Ela acaba? Sim, ela acaba quando salvar a tua alma. Depois disso, você não vai viver por fé. Você vai estar glorificado vendo o próprio Senhor como se estivesse se olhando no espelho. Ou seja, a fé cumpriu o seu propósito. A lei tinha um propósito, levar você na fé em Cristo, que eram promessas superiores. Na lei também tinha baseada a fé. Ou seja, dentro das obras da lei, também Deus olhava a fé. Só que não era fé com promessas superiores, como o escritor de Hebreus fala lá. Então, as obras da lei tinham um propósito e a fé era te levar para a fé em Cristo. Depois, no tempo da fé, que são esses 2000 anos que nós vamos viver, também vai ter um propósito. O fim da fé é a salvação da alma. Podemos falar também que o fim da fé é Cristo. E é isso que Paulo está falando aqui. Então, ele fazia as obras da lei, ou seja, fazia as festas, estava debaixo dos sacrifícios, procurava entregar as suas primícias, para ele ter essa oportunidade para pregar. É isso que ele está querendo dizer aqui. Olha aí, o assunto nem é debaixo de obras da lei, mas quando eu entro aqui eu me sinto obrigado a explicar, né? E aí, continuando o texto,
Verso 21 diz: Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei, para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Olha aí, como era difícil Paulo ter que viver essa realidade sem se tornar um fingido, né? Um mentiroso, um contraditório, se bem que muitas pessoas olhavam para ele assim. Verso 22, fiz-me de fraco para com os fracos, a fim de ganhar com os fracos. Fiz-me de tudo para com todos, a fim de, por todos os modos, salvar alguns. Verso 23, aqui. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Agora vem o texto principal, que eu poderia até começar a ler de cara, mas eu quis contextualizar. Verso 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Olha que realidade. Correi de tal maneira que alcanceis. Paulo está falando de corrida, irmãos. Ele está olhando aqui agora sim para Jogos Olímpicos, para Jogos Romanos, que era os jogos de corrida, que nós temos até nos dias de hoje, né? Verso 25. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Olha aí, o ensino do apóstolo Paulo, que nós podemos, aqui no verso 25, jogar diretamente sobre tudo o que eu falei naqueles primeiros minutos do vídeo. Ou seja, são homens que se dominam em tudo para conseguirem a sua liberdade financeira, não se tornarem completamente escravos do sistema e passarem coisas boas para os homens. Eles se dominam em tudo, mas porém, se eles não aceitarem o evangelho, eles vão estar ganhando uma coroa corruptível. Quer dizer que eles vão para o lago de fogo? Não, não quer dizer isso. Só vai para o lago de fogo aqueles que seguirem as obras de Satanás. Muitos desses homens não estão matando, roubando, adulterando. Eles com certeza não participarão do reino de Cristo, mas dependendo das suas obras poderão ser absolvidos no grande trono branco. Olha aí que bonito você poder olhar toda essa visão e com isso enxergar o mundo literal e o espiritual e poder extrair ensino dos dois lados, sem ser um desequilibrado. Aí no verso 26 Paulo diz: assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Olha aí, Paulo olhando agora, lutas. Você pode olhar até para o boxe, que não é um bom exemplo para o cristão ficar vendo e não é também um trabalho para o cristão fazer. Correr tudo bem, mas boxe não. Mas tem as lutas, né? E Paulo diz, no verso 27, olhando aqui para as lutas, ele fala: eu esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. O apóstolo Paulo poderia ser desqualificado ou não? Poderia. Senão, não faria o menor sentido essa instrução. Ou seja, Paulo está falando aqui que ele poderia pregar para muitos e ele mesmo perder a sua salvação. Não é o objetivo do vídeo aqui, né? Mas esse vídeo aqui já derruba certas linhas para fora. Entendeu? Agora vamos ver o próximo. O próximo estava em 2 Timóteo 2. E a gente pode ler a partir do verso 1. Eu vou lendo e escrevendo aqui, tá? Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas. Isso mesmo, transmite a homens fiéis, isso mesmo, querendo dizer tudo o que ele ouviu de Paulo. Transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida. E olha aqui, aquele homem que eu falei para você, do livro que fala, eu esqueci o nome dele, mas eu vou comprar o livro dele porque foi um dos vídeos que eu mais gostei. Tem 3 vídeos que eu vi até agora naquele canal sobre aquele homem que era soldado. Hoje ele trabalha no mundo dos negócios, mas ele extraiu um monte de ensino quando estava no exército. E aí Paulo está falando a mesma coisa. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida. Por quê? Porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Tá vendo? Cristo é o nosso general e nós somos soldados deles. Como então que nós vamos ficar presos em Instagram, WhatsApp, Facebook, ou até mesmo fazendo coisas para o canal
O canal cristão pode ser um tira-foco do cristão. Às vezes a pessoa está preocupada em trazer conteúdo de qualidade, imagem boa, áudio bom, boa edição, mas é muita coisa, ela tem que fazer tudo isso e não sobra muito tempo para ela estudar. Então ela está valorizando demais a parte de qualidade tecnológica e não está valorizando como deveria o próprio ensino. Então você vai ver canais bons, com alta qualidade e que têm ensinos contaminados. Isso é o que você mais vai ver no YouTube. Não significa que você não possa trazer uma boa qualidade para as pessoas que estão ali aprendendo e até mesmo te ajudando. Cada like, cada compartilhamento, cada inscrição, a pessoa ajuda. Tem canais que tem ali a opção de seja membro, a pessoa se torna membro, ajuda, e aí a pessoa vive trabalhando disso, e isso não é reprovável por Deus. Mas acontece que se a pessoa não estiver acordada, ela se prende em tudo isso e ela não consegue mais trazer novidades, ensinos excelentes. Ela não consegue distinguir o que é um bom depósito derramado pelo Espírito, o que é uma sã doutrina. E aí ela acaba ensinando coisas contaminadas, ainda com a excelência do ensino na tecnologia. Entendeu? Então nós somos soldados de Cristo. Quem ensina pela internet vai procurar fazer o melhor. Quem ensina nas igrejas tem que procurar fazer o melhor, mas nada pode ser melhor do que você ter a luz nas palavras dos profetas. Quer valorizar o que os apóstolos de Cristo fala? Quer entender perfeitamente cada palavra de Paulo e não torcer as coisas que ele fala até mesmo a respeito de salvação? Creia nos profetas de Deus e aí você vai prosperar. Não está escrito isso? Creia nos meus profetas e prosperareis? Porque você vai prosperar crendo nos profetas de Deus. Eles vão te equilibrar e você vai entender verdadeiramente o que os apóstolos estão falando a respeito de Cristo. Pedro fala que graça e paz são multiplicadas quando você tem o pleno conhecimento de Cristo, conhecimento completo. E Paulo usa essa expressão de conhecimento completo de Cristo 2 vezes, que eu me lembro. Uma em Efésios, outra em Colossenses, e as duas têm a ver com as 2 casas de Israel. Paulo deve usar esse conhecimento completo de Cristo em alguma outra carta, eu não estou lembrado aqui, mas eu me lembrei desses 3 textos. Ou seja, para você ter graça e paz sendo multiplicadas e para você ser um multiplicador de graça e paz na vida das pessoas, você precisa ter o conhecimento completo de Cristo para poder passar o conhecimento completo. Veja que não está falando de conhecimento parcial, está falando de conhecimento completo de Cristo. Aí, com esse conhecimento completo, no corpo, todos vão chegando até a estatura plena de Cristo. Mesmo quem tem o conhecimento completo de Cristo, não quer dizer que está na estatura completa de Cristo. Então, verso 4, aqui de novo. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Verso 5, aqui no topo. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Olha só, lutar segundo as normas, regras. Se você quiser lutar e não obedecer às regras, você não vai ser coroado. Isso serve de exemplo para mim. Não adianta lutar contra calvinismo fora das regras de Cristo. Tem que usar as regras de Cristo. Ou seja, os frutos do Espírito eles têm que estarem presentes ali o tempo todo. Se você não tiver nisso, você está lutando, mas não está lutando conforme as regras. E você está lutando por causa do soldado, do general que te arregimentou. Você é o soldado, mas tem que lutar conforme as regras. O próprio Deus, lutando contra o inimigo, ele não luta contra as regras. Ele permite o inimigo acusar, condenar. Quando o inimigo tem legalidade, ele pode agir, ainda que Deus possa restringir as ações do diabo. Em alguns momentos Deus não pode fazer isso, Deus entrega, mas Deus sempre usa com a sua misericórdia, ou seja, senão o diabo destruiria todos. Aí o verso 6 diz, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas essas coisas. Aqui o apóstolo Paulo está falando que quando você prega o evangelho,
você logo vai participar desses frutos. Assim era com Timóteo. Timóteo era um dos frutos de Paulo. Paulo queria olhar para Timóteo como uma boa colheita. E Timóteo tinha que olhar para as igrejas que ele estava cuidando em submissão a Paulo. Timóteo tinha que colher os frutos, porque Timóteo era um supervisor geral da igreja, das igrejas. Ele não era ainda consagrado a episcopo, porque ele não podia, mas ele era um pastor aqui, já nesse tempo ele já era um pastor, e poderia chegar a episcopo, talvez até chegou. Mas para ser episcopo é um supervisor geral e precisa da idade, sim. Precisa de ser ancião, ou seja, presbítero. Um episcopo é um presbítero e, portanto, é bispo. E Timóteo iria colher esses frutos, mas ele precisava prestar atenção em tudo que Paulo estava falando, lutar conforme as regras. Aí, né, Paulo deu os exemplos para Timóteo aqui. E aí Paulo continua falando para Timóteo, exortando ele, falando assim, verso 8. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Paulo estava preso, mas Timóteo não. Ainda que Timóteo fosse ser preso, a palavra de Deus não estaria. Então, Timóteo não poderia desanimar, porque você vai ver aqui, nós estamos na segunda carta, aqui, bem aqui em cima, estou rabiscando, na segunda carta, no capítulo 2, e no capítulo 4 você vai ver Paulo falando que todos abandonaram a ele, menos Timóteo, o qual ele estava escrevendo a carta, e Lucas. Mas sei lá, será que Tito abandonou Paulo? Paulo diz que todos o abandonaram, ele não menciona Apolo, não menciona mais ninguém. Então, essa carta é uma das cartas que também acaba de maneira dramática. A 2 Coríntios também é uma carta que acaba de maneira dramática, só que Paulo acaba confiante. Eu não sei qual é a carta que ele disse que o que importava era ele completar a carreira dele. Eu acho que é em Filipenses. Deixa eu verificar aqui. Completar a carreira. Não saiu. Estranho, era para sair pelo menos Timóteo, né? Carreira. Saiu em Timóteo, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Talvez seja complete. Não saiu. Tem uma carta que Paulo fala que o que importava para ele era completar a carreira, o ministério dele. Eu acho que está em Filipenses, mas não está saindo aqui, né? Vamos ver, ministério. Não saiu. Então deixa, depois você verifica aí. Paulo fala em Filipenses que ele tinha que completar o ministério, a carreira dele. E em 2 Timóteo, de fato, ele está completando. Combateu um bom combate e guardou a fé. Então, Timóteo tinha que fazer a mesma coisa. Essa era a repreensão que Paulo estava dando, a exortação que Paulo estava dando para Timóteo, e a repreensão era que ele reavivasse os dons que Paulo colocou sobre ele. Porque a perseguição aqui estava grande, né? Principalmente por causa de Nero. Paulo morreu pelas mãos de Nero, o que indica a história, né? E aí, continuando aqui o ensino, verso 10 diz: por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação. Paulo, querendo ajudar Deus na salvação. Ai, que tentação, não posso nem falar disso aqui agora, né? Quando pessoas vierem falar isso para você, irmãos, que quiserem falar ironizando palavras para vocês, quando elas não estiverem em resposta, elas vão ironizar e elas vão falar assim: vai lá então ajudar Deus na sua salvação. Se você não ajudar, Deus não te salva. Você lê esse texto aqui.
Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Aí, Paulo ajudando Deus na salvação. Não tem nada demais. Não é Paulo o autor da salvação, mas ele está ajudando Deus. Claro que ele está ajudando Deus. Ele está desenvolvendo a salvação na igreja. É a responsabilidade do homem. E ai dele não fazer isso, ele pode ser reprovado. Nós lemos isso em 1 Coríntios, né? E aí verso 11 diz: fiel é esta palavra, se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele, por sua vez, se incluiu, negará. Se somos fiéis, ele permanece fiel. De maneira alguma pode negar-se a si mesmo. Ok, terminamos o ensino. E aqui o vídeo ficou aí dentro de 35 minutos. Eu achava que ia ficar 15. Mas tá bom. Então passa lá no canal. Se você precisa de mais disciplina, foco, vai ser bom você escutar alguns vídeos. O que não prestar, você joga fora. E o que for bom para você, você favorita. E se te interessar, se o vídeo te interessar como interessou para mim, você tem a opção de comprar o livro. E aí, em relação aos livros, eu vou falar aqui para vocês num vídeo número 2, e eu vou fazer amanhã também, nesse mesmo modelo. Só que aí eu vou filmar a tela do celular. Vai ser um vídeo de 10 minutos, porque eu já falei tudo que eu tinha que falar aqui. Tá bom, irmãos? Então é isso, tá? Fiquem na paz, Deus abençoe. Um ótimo sábado para todos.